Olá pessoal, meu nome é Felipe e a gente vai começar aqui uma série de videoaulas onde vamos estar falando um pouco de lógica de programação com base em Pascal, devido ser uma linguagem de fácil aprendizagem, e a gente vai estar dando sequência nesse curso falando um pouquinho do algoritmo, da parte lógica a ser desenvolvida, e eu espero que vocês interajam, a gente possa estar deixando na descrição aqui do canal, na parte de discussões, está propondo alguns temas. Eu pretendo estar postando mais videoaulas, não só sobre Pascal, mas sobre outras linguagens, como Java, C++, C Sharp, e entre outros. Isso vai depender da interatividade, de vocês colocando algumas perguntas. Eu pretendo fazer também uma parte como se fosse de monitoria, onde vocês vão estar postando os exercícios a ser proposto, a ser desenvolvido, e a gente vai trabalhando. Antes da gente começar a parte prática, lembrando que as videoaulas vão ser todas práticas, a gente vai voltar bastante para o lado da programação. Não gosto muito de teoria, vídeos muito longos, de vários minutos. Então eu pretendo ser breve, mas antes da gente começar a falar de alguma coisa, a gente tem que conhecer, saber de onde que aquilo veio, tá? Então, para a gente começar falando um pouquinho de linguagem de programação, o que seria uma linguagem de programação? A gente tem dois tipos de linguagem, que seria a linguagem de baixo nível, que é aquela que está mais próximo da máquina, ou seja, os seus comandos são parecidos com as instruções do microprocessador e tem maior velocidade de execução, e os programas gerados por ela são mais compactos, exigem menos espaço de memória, utiliza menos recursos do seu computador. Em compensação, ela exige um maior nível técnico do programador. Então, quanto mais alto é o nível, menos se utiliza do programador e mais recursos. E quanto ela for mais baixa, ela vai usar mais do programador e vai ter um tamanho menor, tá? Então, nessa baixo nível, o programador ele se dedica mais tempo, ele digita mais linhas de código para ter um resultado menor. Já nas linguagens de alto nível, é aquela que, independente do conjunto de instruções da linguagem de máquina, tá? Do computador, e está mais próximo do ser humano. Cada comando de uma linguagem de alto nível que você dá lá para fazer um determinado evento, ela equivale a várias instruções na linguagem de máquina. Isso facilita a tarefa do programador. O programador ele tem que digitar menos e ele tem um resultado maior, tá? Nós vamos ver o seguinte: para trabalhar com programação, para a gente falar de linguagem de programação, a gente tem que entender o conceito de algoritmo. O que é algoritmo, tá? Algoritmo, a gente tem uma definição que eu achei muito bacana. Eu vou estar passando os links para você de onde foi tirado isso, toda referência bibliográfica. Um algoritmo é uma sequência finita, ordenada e sem ambiguidades de passos que levam à solução de um problema. Tá? Vamos entender melhor do que isso. Por exemplo, um problema para a qual existe um algoritmo é um problema que pode ser resolvido através de um computador, como, por exemplo, ordenar os dados de um conjunto de clientes de uma loja. Você precisa ordenar a ficha dos seus clientes, os dados, o que eles compram, faturamento, estoque. Isso tudo é resolvido por um computador. Então a gente cria-se um algoritmo, uma sequência de processos para resolver isso. Um exemplo do que não se aplica a algoritmo, por exemplo, seria, por exemplo, escrever um poema para uma determinada pessoa, como está aqui no slide, para uma namorada. Você não tem um algoritmo para isso, você não tem um processo. Então, isso você não consegue estar desenvolvendo um algoritmo. Um algoritmo seria uma receita de bolo, tá? Seria literalmente essa questão de receita, aquele modelo pronto.
como exemplo no algoritmo aqui, eu vou dar um exemplo de um telefonema. Como é que você faz para fazer um telefonema comum? Tá? Primeiro processo, você procura esse número no catálogo, numa agenda, né, no lugar que ele esteja armazenado. No segundo passo, você disca o número. Em terceiro, se estiver chamando, vá para o 5. 5 seria o que nesse exemplo? Seria o nosso tópico aqui, ó, o item 5. Se não atender, espere um tempo maior e vá para o 2, que é o que? Ligar novamente. O passo 4 é espere um tempo e vá para o 2, quer dizer, tentando essa ligação. Se você não obteve um sucesso, no 6 você vai parar, tá? Esse algoritmo, a gente falando assim, sem mostrar muitos exemplos, só na parte da teoria, ele fica um pouquinho mais difícil de compreender. Mas aqui na frente a gente vai estar vendo que ele pode ser simplificado e reescrito de forma estruturada e dividida em blocos, marcado com palavras-chave que seria início e fim. Bem, a gente vai trabalhar com a linguagem Pascal. Tá? Para a gente falar um pouquinho de Pascal, essa linguagem ela foi desenvolvida no início dos anos 70, tá? Na Universidade Técnica na Suíça, com o objetivo de oferecer uma linguagem para o ensino de programação que fosse simples, coerente e capaz de incentivar a confecção de programas claros e facilmente legíveis, favorecendo a utilização de boas técnicas de programação. Tá? Ela foi batizada com o nome Pascal em homenagem a Blaise Pascal, filósofo e matemático francês que viveu entre 1623 e 1662, que foi o inventor da primeira calculadora mecânica. Por isso que se dá o nome de linguagem Pascal. Tá? A IDE, o programa que a gente vai usar para estar colocando esse código lá e vendo o resultado, fazendo a compilação, vai ser o compilador Pascalzinho. Ele foi desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, como resultados de pesquisa e trabalhos na área de algoritmo, tradutores e linguagens de programação. Ele é free, você vai poder fazer o download tranquilamente na sua máquina e eu vou estar passando os processos, tá? Embora não seja a versão mais profissional, a gente tem outras ideias mais robustas que foram desenvolvidas por outras empresas, porém eu acho que ela é muito prática, ela é simples nos recursos e é bastante didático, então por isso que a gente vai trabalhar com o Pascalzinho. E lembrando que esse curso ele pega desde o início para a pessoa que não tem noção nenhuma de programação e a gente vai subindo o nível, transformando desde um curso básico ao avançado sobre Pascal. Eu queria falar um pouquinho de variáveis e os tipos de variáveis, tá? Uma variável ela é um elemento através do qual um programa armazena na memória principal, na memória RAM do seu computador, um determinado valor. E este valor ele pode ser alterado durante a execução do programa. No uso de variáveis, a gente tem que levar algumas coisas em considerações, eu dividi em tópicos. No tópico A, o nome da variável é escolhido pelo programador e segue as regras que veremos à frente para a escolha de qualquer identificador. Então, o nome, desde que ele esteja dentro das regras pré-escritas, o nome quem dá é o próprio programador. E a gente tem o tipo de cada variável, quais são as características desse conteúdo, tá? A gente tem o tipo inteiro, que é escrito no programa integer, tá? A gente tem o real, que é escrito como se fala, real. A gente tem do tipo caractere, que a gente chama em Pascal de char. A gente tem uma cadeia de caracteres, seria toda uma palavra, né, uma frase, que a gente coloca como string. E o tipo booleano, que é o verdadeiro ou falso, se escreve boolean conforme
o quadro nesse slide. Tá? O espaço que uma variável ocupa depende do tipo. Como, por exemplo, aqui o número inteiro. Ele vai ocupar de 2 bytes, o real 6 bytes e por aí vai. O local da memória onde a variável fica armazenada é definido pelo compilador. E o programador não precisa se preocupar com isso. Quer dizer, aonde vai estar essas informações dentro do nosso microcomputador, a gente não precisa se preocupar com isso. Isso o compilador já cuida de armazenar, a gente só tem que se preocupar com a linha de código. Tá? Todas essas variáveis elas são utilizadas no programa e deve ser definida nome e tipo numa área específica de declarações. Eu vou estar mostrando isso na IDE, mas só para passar o conceito. A gente vai usar o var, e aí, por exemplo, aqui eu estou declarando a variável x e y do tipo inteiro. Então, a gente põe x, y, 2 pontos, o tipo, que é um integer, tipo inteiro. Eu tenho aqui também uma variável a do tipo real. E a palavra, aí no caso aqui o nome da minha variável é palavra, 2 pontos, o tipo dela string. Cada linha dessa eu separo por ponto e vírgula. Tá? O valor de uma variável pode ser alterada por meio da leitura de dados ou por meio de uma atribuição. Ambos serão vistos adiante. Quanto ao tipo de variável, é importante considerar algumas particularidades de cada tipo. Por exemplo, isso é só a nível de curiosidade. O inteiro, ele representa o subconjunto dos inteiros e o Pascal utiliza apenas 2 bytes para armazenar esses inteiros, cujos valores vão variar entre de menos 32.768 a mais o valor positivo 32.767. O real já são os números reais representados em 2 partes. Tá? O expoente seria a potência de 10 e representada com 11 algarismo, o que vai dar em torno de 6 bytes que ela vai ocupar na memória, sendo o número representado entre menos 2,9 a 10 elevado a menos 39. A gente vai estar vendo esses valores mais à frente. O tipo booleano é uma variável que pode assumir apenas 2 valores, true ou false, quer dizer, verdadeiro ou falso. O tipo char, ele é um caractere, tá? E essa variável char aparece sempre com apóstrofos. A gente tem um exemplo aqui, a gente sempre vai estar usando, a gente costuma falar entre aspas, né? No caso seria apóstrofos ou aspas. Inclusive, se você tiver, você pode usar um espaço em branco, declarar um vazio, um espaço. A string já é uma sequência desse char, é uma sequência desses caracteres, e esse valor dessa variável, desse tipo string, também aparece entre aspas, e o caractere ele pode atingir no máximo 255 caracteres. Tá? Por isso a string ela também é limitada. A instância ou a declaração dessas variáveis deve obedecer algumas regras. Não pode se iniciar com um número, tá? As variáveis têm que sempre iniciar por uma letra. Não pode conter espaço, acentos, sinais de pontuação, sinais matemáticos como mais, menos, asterisco, 2 pontos, barra, nem parênteses. As variáveis vai conter apenas letras e depois ela pode conter números. Não pode iniciar com um número, mas depois ela pode ter número normalmente. Não pode ser igual às palavras reservadas. A gente vai ver algumas palavras que são exclusivas do Pascal, então você não pode declarar uma variável com o nome dessa palavra reservada. Tá? Os operadores lógicos usados em Pascal, esses operadores são para fazer algumas comparações, para você descobrir se o valor é verdadeiro ou se ele é falso. A gente tem o igual, estão destacados de vermelho no slide,
tá? A gente tem o hashtag, ou jogo da velha, que também representa diferente, junto com maior e menor, e a gente tem os dois símbolos matemáticos maior e menor. Para complementar esses raciocínios lógicos, a gente tem outros operadores lógicos que dão mais opções, que são o NOT, eu posso fazer uma negação, tá? Eu tenho o AND, que é a junção, seria o E, eu tenho uma situação e outra, tá? Eu posso ter o comparativo OR, que seria ou, seria uma disjunção, duas expressões, eu tenho uma verdadeira ou outra, qualquer uma das duas vai me retornar um valor verdadeiro, um valor true, tá? E eu tenho a XOR, que seria exclusivo. A gente vai ver que esse é um significado mais restrito, tá? Ele tem mais ou menos o sentido, mas ele puxa mais para o lado restrito da palavra. Tudo isso que eu estou colocando aqui no slide, eu vou deixar a descrição no vídeo aqui do site a qual foi tirado, tá? Uma obra aí do Luiz Homero, uma publicação muito bacana. Você que está iniciando pode ler esse tutorial ICC dele, muito bacana. E também foi tirado de uma apostila de Pascal, a qual a gente vai ver que está disponível no site para download, tá? Do professor Dalton Kozak. Vamos agora abrir, fazer o download dessa IDE para a gente iniciar os trabalhos. Nesse site vai estar a descrição aí, o pascalzinbr.blogspot. A gente vem aqui na área Downloads. Vamos estar fazendo o download da versão 6.2, ou se você quiser a 6.0.3 beta também, qualquer uma das duas versões. Você vai clicar aqui para fazer o download. Eu não vou fazer o download que eu já baixei aqui na minha máquina. E nessa mesma área de download aqui embaixo, a gente tem essa apostila que foi cedida pelo professor Dalton Kozak, onde tem falando bastante coisa de Pascal. Você pode fazer o download aí também. Todas as nossas videoaulas de Pascal vão ser baseadas nessa apostila e também no site de exemplo, tá? Diferente de algumas IDE que você tem o exe, ali você tem a execução, esse programa Pascalzinho não tem instalação. Você abre a pasta, tá? E aqui você vai ter o link pzin.exe. A gente vai dar 2 cliques e ele vai estar abrindo a nossa IDE. Essa IDE ela evoluiu bastante. Quem é programador aí antigo vai identificar que ela não tinha essa interface, melhorou muito a parte gráfica, tá? As linhas são numeradas, a gente pode ver aqui, já está numerado os programas de 1 a 4. Alguns recursos bacana que essa IDE tem, você pode estar personalizando ela. A gente vai ver aqui que você pode mudar o estilo. Nessa guia exibição, a gente tem o estilo clássico, que é isso que a gente está utilizando. Tem gente que gosta de trabalhar com fundo preto e as letras de outras cores. A gente tem o estilo dark e também o estilo moderno, onde o fundo é branco com escrito azul e preto. Você pode selecionar aquele que melhor convém. Eu vou trabalhar aqui no modo clássico, já tem bastante costume. E mais para frente, conforme a gente for adicionando, explicando mais recursos, eu vou falando um pouco mais da IDE também. Agora a gente vai começar a trabalhar realmente, de fato, a parte de programação. Vamos deixar essa parte teórica de lado e vamos focar agora nessa parte de programação. Nessa primeira aula, eu não vou deixá-la muito grande, a intenção era passar o conceito de Pascal, fazer um download da IDE, tá? E eu vou estar postando outros vídeos, consequência disso. A gente vai estar criando bastante projeto, coisa bacana, tem muita matéria pela frente. Então, o que vocês tiverem de sugestões,
tá? De exercício. Dentro desse canal eu vou criar uma área de monitoria. Você que tem algum trabalho de faculdade, alguma coisa bacana e precisa de uma ajuda, pode estar postando, né? Se inscreva nesse canal, o canal está começando agora, esse é apenas o primeiro vídeo. E dá um like aí, dá um joinha pra gente, compartilha isso nas redes sociais que vai estar ajudando o nosso trabalho e a nossa divulgação. Então é isso aí, um abraço e até a nossa próxima aula.